O tema da mensagem de hoje é liberdade. Amém? Repita comigo, liberdade. Nós vamos falar sobre esse tema, foi isso que Deus reservou para nós. E eu quero trabalhar esse tema sobre duas óticas, sobre dois pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista humano, e segundo, ponto de vista espiritual. Que contexto que eu estou falando sobre liberdade? Eu estou falando sobre a liberdade da relação. Liberdade do relacionamento. Tanto no ambiente familiar, quanto no ambiente conjugal, quanto no ambiente dos vínculos de amizade. Então, vou te dar um exemplo. Estava tendo um pequeno grupo lá na minha casa. Aí a Rosana chega lá, aí entra lá, ela é design de interior, né? Ela lá, pode tirar essas fotos tudo aí, jogar fora, essa mesa está no lugar errado, põe essa mesa aqui, troca o rack, puxa o tapete, puxa o sofá, eu virei para ela, Rosana, daqui a pouco eu vou pôr para fora da minha casa. Aí ela perguntou, quem pôs esse quadro na parede? Está torto, está fora do campo de visão. Eu falei, Rosana, você está mudando tanta coisa que eu vou mudar você da minha casa, vou tirar você para fora. Mas assim, essa liberdade de brincar um com o outro, dela chegar na minha casa, eu poder também brincar com ela, essa liberdade da relação, ela é devida a um processo. Né? Nós tivemos um pequeno grupo na casa do Rogers da Rose, que abriram a porta da casa dele, a gente ficou lá 1 ano e pouco, né? Se conhecendo, se relacionando, e gerou uma liberdade. Essa relação hoje tem uma liberdade. Então, essa liberdade. E nós vamos falar sobre isso porque tem pessoas que sofrem, padecem, tem muito desgaste, uns com os outros, porque não sabem se relacionar. Quantos casamentos, relações, amizades, relacionamentos familiares estão padecendo, sofrendo, tendo desgaste, não tem uma liberdade de poder um com o outro conversar. É tão ruim quando um amigo fala alguma coisa, o outro pega e fala, já vira a cara, entorta o nariz, não gostei do que falou. E já briga, já cria problema, um familiar, às vezes dentro da família, fala uma coisa, já fica brigado por não sei quanto tempo. Falta uma liberdade na relação. Então nós precisamos aprender, primeiro sobre a ótica humana, depois sobre a ótica espiritual. E para falar sobre liberdade, eu coloquei ali um processo que chega até a liberdade. Mas o primeiro ponto é entender o que é a liberdade. Porque muitos confundem a liberdade. Porque qual que é o problema? O problema é que a gente vem carregado com conceitos que nós aprendemos no mundo. E se o mundo jaz no maligno, nós ficamos fadados a carregar conosco conceitos deturpados e sofrer na nossa vida porque nós não entendemos quais são os conceitos de acordo com a Bíblia. Amém? Quem está acompanhando isso daqui? Então, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da liberdade. Primeira coisa que nós temos que entender, confundida com libertinagem. Muitas pessoas estão vivendo pautado em libertinagem ao invés de liberdade. E o que é libertinagem? Libertinagem é quando eu procuro, no meio da minha liberdade, satisfazer os meus interesses próprios. Satisfazer a minha barriga, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. São os meus desejos, as minhas vontades, as minhas carências. São verdadeiros sanguessugas. Você conhece alguém assim? Tem uma amiga da Lara que eu falei para ela, eu falei, amor, você vai me desculpar, mas isso daí não é amiga não, isso daí é uma sanguessuga. Toda vez ela traz as coisas para a Lara e quando a Lara vai compartilhar qualquer coisa, ela corta o assunto e não quer ouvir a Lara. Eu falei, não, amor, você vai me desculpar, mas abre teu olho, porque isso daí não é amizade, não. Muitas pessoas estão se relacionando, tanto no ambiente familiar, conjugal e nos vínculos de amizade, confundindo liberdade com libertinagem. Confundindo que na relação, toda liberdade é limitada. Liberdade é limitada, Bruno? Sim. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 9 a 13. Todos acharam? Diz o seguinte: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a teu irmão, nunca mais comerei carne para que teu irmão não se escandalize. Paulo está enfrentando uma situação bem peculiar nessa igreja de Corinto.
Ele está falando especificamente de comida sacrificada a ídolos. Mas ele está tratando nesse capítulo algo que vem, uma bagagem espiritual bem mais do que isso. O que está acontecendo nessa igreja, e assim como não é diferente nos dias de hoje, pessoas dessa igreja, utilizando de uma liberdade exacerbada, uma falsa liberdade, faziam tudo para satisfazer o seu próprio umbigo, os seus próprios interesses. E muitas vezes, tinha coisas que eles estavam fazendo que na mente deles eles estavam em paz, que não era pecado. Muitas coisas que eles estavam fazendo, eles estavam com uma consciência pura diante de Deus. Mas tinham outros irmãos que olhavam para eles e ficavam escandalizados. Poxa, meu Deus do céu, olha o que ele está fazendo, isso daí não pode. E esse escândalo produzia fraqueza. Esse escândalo virava uma pedra de tropeço para o irmão que era mais fraco de entendimento. Então Deus está estabelecendo um parâmetro. E que é o seguinte, na nossa liberdade, eu devo me limitar quando eu escandalizo, prejudico o meu irmão. Motivado pelo amor que eu tenho pela vida do meu próximo, mesmo eu sendo livre e tendo essa liberdade, eu devo me limitar para não escandalizar ele. É o que Paulo está dizendo. Se comer carne sacrificada aos ídolos, que ele está falando aqui, escandaliza o teu irmão, então ponto final, você não come mais, acabou. Isso muda completamente o nosso conceito de liberdade. E nós começamos a entender que essa liberdade que nós temos na nossa família, no nosso casamento e nos nossos vínculos de amizade, começa a mudar. Porque dentro da nossa liberdade começa a existir o respeito. O respeito pelas limitações de cada um com quem eu me relaciono. E isso é amor. Porque se eu desconsidero as limitações dos outros, eu estou deixando de me importar com essas pessoas que eu me relaciono. E se eu não me importo, então tem ausência de amor. Então, na liberdade uns com os outros, há uma limitação. Há uma limitação para a gente preservar a vida, a relação, um com o outro, por nosso irmão não se escandalizar com a gente. Isso é muito frequente. Isso é muito frequente a gente notar pessoas dentro do casamento, dentro dos vínculos de amizade, dentro da família, fazer algumas coisas que a outra pessoa se escandaliza e fala assim, não tem problema nenhum, vou continuar, porque na minha cabeça está tudo certo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se um irmão se escandaliza, então você tem que se limitar, por amor a esse irmão. Amém, irmãos? Nós entendemos a diferença de liberdade e libertinagem? Só tem liberdade na relação se antes tiver intimidade. Antes de ter a liberdade, tem que ter intimidade. E o que é intimidade? Intimidade é um profundo conhecimento um do outro. E falar de profundo conhecimento é algo muito interessante, porque quando há um profundo conhecimento, por exemplo, a Laira tem uma intimidade comigo, ela tem um profundo conhecimento das minhas virtudes. Não é verdade? Virtudes do Bruno. Não é, amor? Minhas virtudes. Só que ela também tem um profundo conhecimento dos meus defeitos. E eu vou te falar, não é pouco não. Não é pouco não. O dia que eu fico ranzinza, é complicado. A Laira fala, amor, você está muito ranzinza. Eu falo, eu estou mesmo, né? Nem eu estou me aguentando hoje, né, amor? Então nós temos defeitos, nós temos virtudes. E ter intimidade é ter profundo conhecimento das virtudes, mas também dos defeitos. E quando na relação, seja conjugal, seja familiar, seja nos vínculos de amizade, nós temos uma intimidade, então eu conheço os defeitos do Jonathan. E o que eu faço? Não, Carlos, deixa eu te contar o que o Jonathan fez, cara. O Jonathan, vou te contar, não conta pra ninguém, tá? Não conta pra ninguém, mas o Jonathan, cara... Não. Enxergando os defeitos que o Jonathan possa ter, eu utilizo das minhas virtudes para suprir os defeitos do Jonathan e nele aperfeiçoar ele. Da mesma forma que o Jonathan vai olhar para mim e falar assim, pô, o Bruno tem esse defeito. Ele vai utilizar das virtudes que ele tem para se derramar em favor da minha vida. Isso é relacionamento. Intimidade é conhecer a fundo tanto os defeitos quanto as virtudes. E quando você conhece os defeitos, você começa a se derramar em favor da pessoa para que haja o quê? Um aperfeiçoamento, um crescimento. Por isso tem muito casamento que não dá certo. Muita amizade que não dá certo.
Porque a hora que a pessoa se depara com os defeitos, ela dá 2 passos para trás. Opa, ninguém me avisou disso daí. Ninguém me falou que ia ter esse defeito. Não, peraí, aí não. Não, irmãos. Todos têm defeitos e virtudes. E nós utilizamos as nossas virtudes para se derramar em favor do próximo. Para edificar, para acrescentar, para aperfeiçoar. E aí nasce o relacionamento. Então, antes de ter liberdade, para ter liberdade tem que ter intimidade. E para ter intimidade tem relacionamento. Que tipo de intimidade vai se estabelecer numa relação se não há relacionamento? E o que é o relacionamento? Relacionamento vem da própria palavra. Relacionamento. É o contato. É estar junto. É estar junto. É o contato físico? Não, é o contato de estar junto um com o outro. Aquela expressão "estamos juntos" é conhecer das dificuldades uns do outro, é conhecer os desafios, das vitórias, é compartilhar o dia a dia, e aí a gente vai se relacionando. E estabelecendo o relacionamento, a gente vai se completando um no outro, isso vai acrescentando a intimidade, e na intimidade vai acrescentando a liberdade da relação. Quem entendeu isso daí? Tem muita amizade com problema, um falando mal do outro, um criticando o outro pelas costas, muito casamento fracassando, muita família quebrada, porque não entende isso daqui. Porque ao invés de ter liberdade, tem libertinagem. Ao invés de ter intimidade, que busca as virtudes para aperfeiçoar os defeitos dos outros, tem juízo e condenação dos defeitos. Ao invés de estabelecer um relacionamento, é uma relação de troca. Eu fico com você até onde você acrescenta para mim. Depois disso, não quero mais saber de você. Amém? Entendemos a visão humana? Agora nós vamos abordar a visão espiritual. Da mesma forma, o que é a visão espiritual? Você pega o rei Davi. Você lê a história do rei Davi, e Deus chamou ele um homem segundo o meu coração. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver a história do rei Davi, você vê uma história que ele tinha uma liberdade com Deus muito grande. E a gente fala, poxa, como é que deve se dar isso? Que liberdade é essa espiritual? Da mesma forma, a liberdade no âmbito espiritual não se confunde com a libertinagem. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me... De novo, Deus estabelecendo uma trava. De novo, Deus estabelecendo um ponto, uma vírgula para a gente tomar cuidado. Mesmo todas as coisas sendo-me lícitas, eu podendo fazer todas elas, nem tudo convém a fazer. Tem limites. Porque em determinadas situações, eu posso deixar de ser um agente influenciador para ser um agente influenciado. E aí é onde nasce o pecado. Então, todas as coisas me são lícitas. Mas não posso fazer isso, eu não posso sair para cá, eu não posso me envolver com isso aqui. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Tem determinadas situações que vão ser o pecado batendo na nossa porta. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos entrar por essa porta errada. Então é hora da gente... Não, muito obrigado. Então eu estava trabalhando lá em Uberlândia, dando consultoria financeira, chegou no final do projeto, a equipe, só homens, se reuniu. Vamos sair, nós vamos para o lugar tal. Bruno, você vai também? Eu falei, não vou não, obrigado. Não, porque não sei o quê, você não vai? Eu falei, não, você não entendeu que eu não vou? Tá bom agora? Não vou. Beleza? Tem gente que fica cheio de dedo, sabe? Cheio de dedinho. Sabe que é coisa errada, sabe que é pecado e fica... Irmãos, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convém, ponto final. Falei, obrigado pelo convite, fica na tua paz, eu fico na minha, está tudo certo. Ponto final. Agora tem gente que confunde a nossa liberdade espiritual vagando por algumas áreas que só vão trazer prejuízo para a nossa vida. Traz prejuízo para o casamento, traz prejuízo para a família, traz prejuízo para a relação, traz prejuízo para... Só prejuízo. E mesmo assim a pessoa fala, não, mas não tem problema nenhum. Tem. Não pode confundir. Da mesma forma, a liberdade na ótica espiritual é precedida pela intimidade. Que intimidade que é essa? A intimidade que nós temos com Deus. Abre lá a sua Bíblia no Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Amém? Todos acharam? Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o salmo do rei Davi. Maior prova de intimidade dele com Deus. Falando, Deus, sonda-me. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas virtudes, conhece os meus defeitos. E nos meus defeitos, me guia pelo caminho certo. Naquilo que eu tenho pecado, naquilo que eu preciso ser edificado, aperfeiçoar, que seja o teu Santo Espírito me guiando por esse caminho. Porque eu reconheço que eu preciso melhorar. A intimidade com Deus é isso que o salmista Davi está expondo de maneira tão clara. É quando Deus ele olha para nós e não tem nenhuma capa, não tem nenhuma máscara. Deus conhece exatamente quem nós somos, o nosso interior. Deus conhece cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada dúvida. Deus conhece a fundo todas as nossas vidas. E nós escolhemos ser guiados por Ele. Nas nossas fraquezas, nos nossos defeitos, nós reconhecemos a necessidade de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser intimidade com Deus. Intimidade com Deus também é sensibilidade, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é muito sutil. Vou te dar um exemplo. Eu nunca apanhei de vara, de cintada, de negócio. Mas meu pai dava uns beliscão em mim, sabe? Não foi pouco não, né, pai? Foi bastante, né? Aí quando ficava muito roxo assim, minha mãe falava assim, você está beliscando o Bruno, belisca não pode, não, eu belisco do outro braço. Aí vinha no outro braço. Aí quando sarava esse, vinha para o outro. E tem gente que hoje fala, não pode tocar no filho, que não sei o quê. Ah, irmão, para. Pode tocar no filho, tem que ensinar, ué. Tem que corrigir, vai fazer o quê? Né? O Carlos estava falando comigo isso daí, domingo passado. E sabe o que é sensibilidade? É assim, todo pai, toda mãe vê a criança fazendo coisa errada e fala assim, não faz isso porque vai acontecer isso. Estou certo, mãe? Estou certo? Não faz que vai acontecer isso. Aí o filho ouve? Não, falta de sensibilidade. A voz do pai e da mãe. Aí o filho vai lá e quer fazer. Aí o pai vai lá e dá um beliscão. Aí ficou sensível, né? Você percebe que a sensibilidade, ela varia de um para o outro. Aí depois que eu tomo um beliscão, você aprende, você fala, opa, peraí, eu não preciso chegar no estágio do beliscão. Eu acho que se eu ouvir da primeira, evita um pouco de dor, né? Então aí o pai e a mãe começam a falar com o filho, e o filho, opa, peraí, eu não vou fazer, porque senão vai sobrar um beliscão para mim. E o braço está sarando agora, não estou afim de ficar roxo de novo. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é muito sutil. Ele fala conosco. Tem situações da nossa vida, nós precisamos tomar algumas atitudes, algumas decisões, e a gente, por exemplo, não está com paz. E mesmo assim a gente vai lá e vai. Aí vai lá, se estatela, bate a cabeça na parede. Aí é que igual criança. Criança, quando faz a coisa errada, começa o quê? Dá birra e chorar. Aí o pai vai lá e fala, não te falei para você não fazer? Olha o que aconteceu. É a mesma coisa. Aí a gente pega e cresce um pouco na fé. A gente pega e fala, poxa vida, se eu tivesse escutado a voz do Espírito Santo de Deus antes. E aí a gente começa a desenvolver essa sensibilidade com Deus. Eu vou dar um exemplo que eu lembro até hoje. Meu pai recebeu uma proposta de trabalhar na China. Foi na China, não foi, pai? Uma proposta que você recebeu para trabalhar na China, não foi? Pô, o negócio era bom, não era? Não, o negócio era bom. Eu lembro que o negócio era bom. Ia ter casa, carro, dinheiro, para vontade, não sei o quê. O negócio era bom. Eu fiquei assim com os dois olhos abertos. Opa, eu vou para a China. Aí eu virei para meu pai. E aí, pai, vai para lá? Vai dar certo? Não, vou não. Aí eu fiquei doido. Falei, pai, mas eu já, na minha cabeça, eu já era um chinês quase. Ah, pai, como assim não vou para a China? Eu lembro que a gente estava em Campos do Jordão, estava andando no quadriciclo lá, e eu estava na garupa, e eu perguntei ao meu pai, e aí, deu certo? Não, eu falei, mas não. Pai, eu já estava imaginando na China lá, e você... Mas por que não vai, pai? Não senti paz. Isso marcou muito minha vida. É essa sensibilidade que nós precisamos aperfeiçoar na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é sutil e Ele fala conosco a todo momento. Ele dá paz, ou às vezes não dá paz. É a hora que a gente sabe que a gente pode ir ou não deve. E às vezes está faltando uma sensibilidade maior para a gente ouvir o Espírito Santo de Deus, acalmar o nosso coração e tomar a melhor decisão. E onde que isso tudo nasce? Na intimidade.
na nossa relação de intimidade com Deus. Da mesma forma, para ter intimidade tem que ter relacionamento. Como que eu me relaciono com Deus? A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de? Palavra de? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, o relacionamento com Deus começa aqui, na igreja, na reunião, no culto, vindo ao culto, a gente conhecendo de Deus. E não se engane, lá em Hebreus, o autor da carta dos Hebreus vai dizer bem claro: não vos enganeis, não deixem de frequentar os cultos como fazem alguns que se desviaram. Eu lembro até hoje, que o irmão passou aqui por Uberaba falando que não precisava frequentar o culto. Não precisava frequentar o culto para conhecer a Deus. É mentira, é heresia, apostasia da fé. A Bíblia está falando que está condenando, está errado. Hebreus diz: não vos enganeis, não deixar de frequentar os cultos como alguns têm deixado. O relacionamento nasce aqui, no culto, no aprendizado de Deus. O relacionamento também se estende ao lar quando você lê a Bíblia. Tem que ler isso daqui, irmãos. Tem que pegar e ler isso daqui todo dia. A gente planeja tempo, fala para mim se é mentira, a gente planeja o nosso dia certinho na nossa cabeça, né? O horário que vai levantar, o horário que vai tomar banho, o horário que vai trabalhar, o horário que vai fazer almoço, o horário que vai voltar. Tem horário para ver Netflix, tem horário para entrar no Facebook, tem horário para ver no Twitter, tem horário para ver no Instagram. Tem gente que reserva horário até para pecar. Fala a verdade. Fala a verdade. Não estou mentindo. Tem gente que maquina até o horário que vai pecar no dia. É verdade. Quem nunca fez isso? Para, gente. Verdade. Mas nunca reserva um horário na agenda do dia para ler a Bíblia. Aí fica difícil. Como é que vai conhecer a Deus? Osmose? Não é assim. Tem que gastar tempo lendo a Bíblia, tem que gastar tempo orando. Eu li um livro recentemente de um reverendo da Inglaterra nos anos 1950, que ele tinha uma televisãozinha, ele trabalhava o dia inteiro na missão integral dele, e o horário de ver a televisão dele era da meia-noite às 2 da manhã. Aí ele pegou um dia e falou assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Vou vender essa televisão. Porque se eu vender a televisão, eu vou ter mais tempo para orar, para me relacionar com Deus. Aí ele vendeu a televisão dele. Aí, na primeira noite, ele chegou meia-noite no quarto, no escritório, trancou a porta, entrou no escritório e falou: agora eu vou me relacionar com Deus. Só que ele estava acostumado a ver televisão. E ver televisão é assim, você senta, não faz nada, só recebe informação, né? Aí ficou lá 2 horas quieto. Pai, Deus não está falando nada. Por quê? Ele desaprendeu a se relacionar com Deus. E ele conta no livro o exercício que foi durante uma semana, um mês, gastar essas 2 horas reaprendendo a se relacionar com Deus. Lendo a Bíblia, começando a orar, cantando um cântico, e aí no final ele termina falando assim: 2 horas estava sendo pouco, eu estava querendo estender a madrugada inteira. Porque começa a aprender a se relacionar com Deus. Amém? E na questão espiritual, para se relacionar com Deus, tem uns poréns. O primeiro porém é que para se relacionar com Deus tem que ter santidade. Como assim, Bruno? Deus ama o pecador, mas não tem parte com o pecado. Não tem parte com o pecado. E para se relacionar com Deus tem que ter santidade. Mas e aí, como é que faz? Não é a gente que produz. Não é o nosso esforço. Não é a nossa vontade de ser santo. Não são regras, não são parâmetros pré-estabelecidos que vão me deixar santos diante de Deus. Não tem isso. Não existe isso com Deus. O único que pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, a história do Espírito Santo de Deus é a seguinte: Jesus foi para os céus, ressuscitou, aí ele subiu, teve a ascensão dos céus, ele falou: eu sei que vocês precisam de alguém junto com vocês 24 horas por dia. É por isso que eu vou até o Pai e vou interceder para que Ele lhes envie o seu Espírito. Então o Espírito Santo de Deus é a presença do próprio Deus vivo repartida em cada um de nós. Bruno, eu tenho a presença do próprio Deus vivo em mim? Tenho. Bruno, eu faço cada coisa. Pois é. Meu próprio Deus vivo. E é esse Espírito Santo, a presença dele no nosso coração, que nos santifica. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia pelo caminho certo. Lembra do Salmo 139? Sonda meu coração, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
pelo caminho certo. Quem vai guiar? O Espírito Santo de Deus. Então, quando chega um pecador diante do Senhor, reconhece a sua vida, pede perdão pelos seus pecados, aí o Espírito Santo de Deus já está trabalhando, produzindo cura, libertação da alma, santificando essa vida. E aí, pelo Espírito Santo de Deus, nós nos relacionamos com Deus. Amém? Mas e aí, para o Espírito Santo de Deus? Para eu chegar no Espírito Santo de Deus na minha vida, como é que funciona? É somente através do Evangelho. E o que é o Evangelho? Boas novas. Repita comigo, boas novas. O Evangelho são as boas novas, as boas notícias, as notícias de alegria. E onde elas estão? Existe um versículo na Bíblia que registra da maneira mais perfeita a boa nova que Deus deu para nós. João capítulo 3, verso 16. Abra na sua Bíblia. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém. A palavra do Senhor começa dizendo, porque Deus amou o mundo. Quem é que amou o mundo? Irmãos, não foi uma imagem, não foi um objeto, não foi uma pessoa dotada de dons, não foi uma pessoa dotada de virtudes, que faz o bem na terra, não foi nada disso que nos amou. Foi o Senhor, o nosso Deus. Amém? Se nós temos uma certeza nessa vida, se nós temos uma garantia, é que Deus nos amou. Não adianta procurar em outro lugar, não adianta procurar em outra pessoa, é Deus quem nos amou. Pessoas gastam tempo da sua vida procurando no lugar errado, com a pessoa errada, aquilo que só Deus tem para ela. É triste, dói, dá vontade de chorar. Passei numa praça e um monte de gente numa árvore, não sei o que, eu falei, o que é isso? Fui descobrir que é uma filosofia de energia que vai passar coisas boas. Irmão, para com isso. Ficar adorando a criatura ao invés do Criador. É a mesma coisa que eu chegar diante dessa folha e achar que vai vir uma coisa boa dela, sendo que o Deus que fez essa folha é quem pode dar alguma coisa para mim. Porque Deus amou ao mundo, é Deus. Não é objeto, não é uma pessoa boa, dotada de virtude, dotada de dom, é Deus. Deus amou ao mundo. Eu escrevi um livro, ainda não está publicado, e eu demorei muito tempo durante escrever esse livro para entender o que era amar. Por mais simples que a gente possa achar que seja. Porque por mais que eu registrasse no livro o que era amor, eu não estava satisfeito. Por mais que eu tivesse casado com a Laira, eu ainda não estava satisfeito com o conceito que eu tinha de amar. E até que um dia Deus ministrou algo no meu coração que saciou essa busca pelo conhecimento do que é amor. E Ele me trouxe o entendimento de que amar é se responsabilizar. Carlos e a Bia estão grávidos, vai nascer o Abraão. Quando Abraão tiver nascido, e algum mal estiver chegando diante do Abraão, o que vocês vão fazer? Cuidar, proteger, se colocar na frente, se precisar vai dar a própria vida para proteger o Abraão. Porque vocês amam ele, porque vocês se responsabilizam por ele. Amar é você ter um entendimento que você se torna responsável pelo próximo. Então eu amo a vida da Laira. E se algo acontece com ela e pode estar chegando até ela, eu me coloco na frente. Eu me responsabilizo sobre a vida dela. E a mesma coisa ela faz comigo. Eu amo minha mãe. Se tem algo que está acontecendo na vida dela, eu quero resolver, eu quero estar junto, eu quero, se precisar, eu sofrer para não sofrer. Por quê? Porque eu me responsabilizo pela vida dela. Eu amo a vida do Vinícius. Fez assim? Isso é verdade. Pai, tem uma briga da Laira com a Ana que eu vou te falar. Só porque a gente é amigo desde 99, elas ficam só... Vamos a vida do Vinícius, pô. Se alguma coisa vai acontecer com ele, que eu vejo que vai acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou me responsabilizar pela vida dele. Porque o amor ocorre nas 3 esferas, do relacional conjugal, no familiar e nos vínculos de amizade. E Deus olhou para a humanidade e viu que todos nós padecíamos de morte espiritual, porque o salário do pecado é a
É a morte. Todos nós estávamos condenados à morte espiritual. A morte física nós vamos morrer, porque isso daqui é perecível. Nascemos, reproduzimos e morremos. Ponto final. Biologia. Agora a alma, o ambiente espiritual, todos nós estávamos condenados à morte espiritual. Sem chance. Nada que nós fizéssemos podia resolver. Nada. A Bíblia é clara. Nada. Ah, mas eu tenho... Nada. Mas pelas minhas atitudes... Nada. Está na Bíblia. Ou a gente crê na Bíblia ou não crê em nada. Nada. E Deus, Ele amou o mundo. Ele se responsabilizou pela minha e pela sua vida. Ele falou, eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso agir em favor da humanidade. Isso é amar. É você se responsabilizar. E Ele amou ao mundo. Sabe o que significa amar ao mundo? Amar ao mundo, Ele amou todas essas pessoas que estavam diante dele quando ele morreu na cruz. Ele amou a próxima geração. Ele amou a geração que estava no primeiro século, ele amou o segundo século, ele amou a minha e a sua vida sem conhecer a gente, ele ama a vida do Abraão que está para nascer, ele vai amar a geração seguinte do Abraão, é por gerações o amor de Deus se estende. Quando ele diz amor ao mundo, ele está dizendo que não tem fim para o amor de Deus. É um amor que se estende de geração em geração, ilimitado, até o dia que venha Jesus Cristo e retorne com a sua igreja para a glória. Amém? Isso é amar o mundo. Se responsabilizar por nós sem limites. E a maneira que ele fez isso foi... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E esse Filho unigênito é quem? Jesus Cristo. É importante nós entendermos o contexto do sacrifício de Jesus Cristo. Tem pessoas que não entendem o motivo que Jesus morreu na cruz. Eu vou te explicar para você não ter mais dúvida na sua vida. De acordo com a lei mosaica, a lei que Deus deu para Moisés naquele tempo, desde sempre, o salário do pecado foi a morte. Então, de acordo com a lei mosaica, a pessoa chegava até o sacerdote, vamos fingir aqui que o Jonathan é o sacerdote, trazia consigo um cabrito, uma ovelha, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Tinha que ser um produto bom, de primeira qualidade. Um bichinho, um novilho. E a lei dizia o seguinte, devido ao pecado, qual pecado? Qualquer um. Não existe grau. Ah, você vai dizer que o homicida, então, não é pior do que a mentira que eu falei? Estou te dizendo. Porque não sou eu, é a Bíblia. Estou te afirmando o que a Bíblia diz. Pecado não tem diferença para Deus. O que tem diferença são as consequências. Tem pecado que traz uma determinada consequência, tem pecado que traz outra determinada consequência. Mas pecado é pecado, meu querido. Não fique achando que você está no lucro porque você não mata ninguém, não. Você está no pecado do mesmo jeito. Então, devido a eu ter pecado, eu, Bruno, ter pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu sabia disso. Isso era grave. A consciência pesava porque todo mundo sabia disso. Então a ordem era a seguinte, leva o sacrifício, o novilho, o sacerdote punha a mão sobre a cabeça do novilho e punha a mão sobre a minha cabeça. E havia uma expiação da culpa. Então esse ritual dizia o seguinte, a culpa pelo meu pecado que eu cometi era transferido para esse animal. E aí o sacerdote passava a faca no animal. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que morrer. E por amor da humanidade, estabeleceu-se essa lei, expiando, retirando a culpa do pecado do ser humano, colocando sobre o animal, então se sacrificava o animal, você estava perdoado. Muito bem. O que aconteceu foi uma confusão de liberdade espiritual daquele povo com libertinagem. E eles começaram a pecar à torta direita. Porque, afinal de contas, se eu pegar, é só levar um sacrifício para o sacerdote. Aí o povo chegava lá, sacerdote, tranquilo? Aí, pequei de novo. Matam ele. Coloca um para conta. Desse jeito. Acontecia desse jeito. Você acha que Jesus entrou chicoteando o templo por quê? Banalização dos valores que Deus tinha estabelecido para aquele povo. Dentro do templo, eles vendiam o próprio novilho, o próprio sacrifício,
Aí o cara chegava assim, eu pequei. Ó, aqui você paga os pecados por R$9. Aí o outro, não, aqui é R$8,50. E ficava fazendo leilão para o cara comprar um animal para levar de sacrifício. Por quê? Porque pequei, passa a faca e está tudo certo. E aí Deus, ele olhou para a situação e falou, esse povo está padecendo de novo. Eles não entenderam. E ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo é chamado do quê? Quando João olha para Jesus, nós falamos de tudo isso que a gente está falando aqui, engraçado, né? Nós falamos tudo na reunião das 3 horas, sobre tudo isso. E aí João Batista olha para Jesus, em João capítulo 1, 29, diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque Jesus Cristo veio para ser o Cordeiro perfeito. Jesus Cristo, quando ele se entregou na cruz, veja, o Evangelho de 2 Mateus vai dizer que ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente vou dar em favor de vós. Quando Jesus se entrega, se sacrifica, morre na cruz, está havendo uma expiação total de todos os pecados, de toda a humanidade, por gerações e gerações. É Deus colocando a mão sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça de Cristo, e expiando, transferindo a culpa, de tal maneira que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados. Glória a Deus por isso. É por isso que a Bíblia vai dizer, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Porque a nossa culpa foi expiada, foi levada na cruz do Calvário. Não tem mais culpa. O pastor Daniel prega aqui sempre, fala sobre Hebreus capítulo 10, onde Deus diz que eu os perdoarei, eu os esquecerei das vossas transgressões. Acabou a culpa. Não tem mais culpa. Porque foi feita a expiação perfeita. Não precisa mais dos sacrifícios dos animais. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por gerações e gerações. Esse é o amor de Deus. O Verbo se fez carne. Quando Deus olhou para o mundo e viu que nós iríamos padecer, Ele falou, Ele se responsabilizou. Ele viu que algo precisava ser feito. Então Ele se fez carne. Habitou entre nós, tomou forma humana. E se sacrificou por nós, para que toda a culpa fosse levada embora e nós tivéssemos perdão absoluto. Glória a Deus por isso. Eu e você fomos perdoados, libertos, salvos, por um sangue inocente derramado na cruz do Calvário. Ele não levou sobre ele nenhuma culpa dele, todas nossas. E hoje nós somos salvos por isso. Amém? Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Outra coisa que me chama muita atenção sobre o amor, que eu custei a entender isso, é que o amor, por você se responsabilizar em favor do próximo, não tem garantias. Certa vez chegou um cara para mim, uma pessoa, um amigo meu, até era daqui da igreja, estava morando em outra cidade, e ele estava naquela assim, será que eu invisto no namoro? Será que eu não invisto no namoro? Será que eu falo para ela que eu gosto dela? Será que eu não falo? Se eu falar que eu gosto dela, será que ela vai responder? Não, se ela falar que não, eu não vou me queimar. E ficava naquela, daí eu falei, meu querido, quem disse que amar é ter garantia? Quando Jesus se entregou por nós, Ele não tinha garantia nenhuma que nós iríamos um dia reconhecer o sacrifício dEle. Quando Deus nos amou e enviou o Seu Filho unigênito, Ele não tinha garantia nenhuma que a humanidade iria reconhecer o valor de Jesus Cristo. Amar não é ter garantias. Amar é simplesmente você se responsabilizar, se doar em favor do próximo. Ele falou, é verdade. Aí no dia seguinte ele investiu no amar. Porque amar é isso. E eu vou terminar lendo do 17 ao 21. Desculpa, pulei uma ponta importante também. Ainda no 16 ele fala, deu o seu filho unigênito. Ele, repita comigo, todo aquele. Isso é forte. Isso é muito forte. Porque quando ele diz, todo aquele que nele crê não pereça, ele está dizendo todos. Nenhum fica de fora. Não tem acepção de pessoas. Não tem restrição quanto a corações. Todo aquele que nele crê será salvo. Isso implica que o povo judeu estava no pacote.
Estava o povo inglês, estava o povo italiano, estava o povo argentino. Ah, Bruno, argentino você pegou pesado. Os argentinos estão no meio. O brasileiro, independente da nacionalidade, todo aquele. Independe da raça, independe se você é afrodescendente, se você é caucasiano, se você é pardo, se é índio, se o nome que a humanidade quiser dar, todo aquele. Independe do estado do seu coração, se você está abatido, se você está aflito, se você está fraco, se você se sente um lixo diante de Deus, todo aquele. Independe se você hoje entende que você não pode nem entrar na presença de Deus, o sacrifício é por você. É todo aquele. É pelo corintiano também, graças a Deus por isso. É misericórdia demais. É pelo atleticano também, coitado, perdeu do meu time na última quarta-feira. É por todo aquele, meu querido. Não tem restrição, não tem acepção. Aquela pessoa que se achar que não tem jeito, eu quero dizer que tem jeito, porque Deus morreu por ela. É por todo aquele. E aí no verso 17 ao 21 diz o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Eu acho muito interessante essa, dos 17 ao 21, que ele vai falando sobre a luz e trevas. E quando eu li essa passagem, me veio uma comparação muito simples na mente. Eu fico imaginando um interruptor, uma coisa bem simples. Algumas pessoas confundem o poder da luz. Algumas pessoas acham que as trevas é algo tão poderoso quanto a luz, quando na realidade o conceito de trevas, de escuridão, é a ausência de luz. Então, se a gente apagar todas as luzes desse templo agora, foi lá na quadra e desliga todos os disjuntores, vai ficar tudo escuro. Mas a partir do momento que a gente liga cada quadro de energia ali, não tem escolha. A escuridão não pode falar assim: não, eu quero ficar aqui, eu quero dar um jeito de ficar aqui. Não tem jeito. Porque se ligou a luz, a escuridão vai embora, é dissipada. Escuridão é ausência de luz. Não é uma força espiritual, não, escuridão é ausência da luz de Deus. E quando nós falamos de luz, é muito interessante. Imagina a sua casa. Aí imagina que está tudo apagado. Imagina que a sua casa está uma bagunça. Aí você na sua casa tudo escuro. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Dar uma topada no dedão ou no dedinho do pé, na bagunça, porque você não está vendo nada, vai tropeçar. Lembra até hoje que acabou uma vez a energia lá em casa, estava eu e a Sabrina em casa, não sei se ela vai lembrar. Aí acabou a energia, eu não sei por que cargas d'água, eu fui ter que ir para a cozinha. E eu saí correndo. Ah, tá. A Sabrina mandou tentar acender a luz, estava tudo escuro. Aí eu falei, beleza, eu não sei por quê, que eu saí correndo para fazer isso. Só que eu esqueci que tinha um sofá. Eu levei o sofá junto comigo numa cambalhota no ar, assim, Sabrina, você está bem? O que aconteceu? Eu falei, nem sei, você caía aqui. Quando está tudo escuro, é uma confusão, é uma bagunça, você não sabe onde estão as coisas. Mas quando se acende a luz, a primeira coisa que acontece é uma conscientização daquilo que precisa ser arrumado na nossa vida. Quando a luz de Deus entra no nosso coração, Deus começa a revelar quais áreas da nossa vida estão em bagunça. Quais áreas da nossa vida precisam ser arrumadas, precisam ser resolvidas. Então, há uma conscientização daquilo que precisa ser feito. E Deus tira a confusão do ambiente. Quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantas famílias têm padecido e sofrido por conta de confusão? Falta da luz de Deus. Pessoas que não sabem para onde correr. Tudo que faz dá errado. Tudo que faz gera atrito. Tudo que faz gera briga. Tudo que acontece é motivo para brigar. Falta da luz de Deus. Porque quando há luz, então acaba a confusão.
E o problema é que às vezes tem área da nossa vida que nós estamos brincando com o interruptor. Tem hora que a gente acende, tem hora que a gente apaga, tem hora que eu deixo aceso, eu estou com Deus, estou sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí, determinada hora, eu escolho apagar. Eu viro as costas para o Espírito Santo de Deus. E eu começo a agir da maneira que eu acho que eu quero. Eu peco, depois eu volto e acendo a luz. E acho que está tudo certo. E a gente começa a brincar com o interruptor, acendendo e apagando a luz na hora que a gente quer. Bruno, mas minha vida está tudo bem, meu querido. São nas pequenas pedrinhas que muitas vezes a gente tropeça. Uma vez uma pessoa disse algo muito profundo para mim. Ele disse: Bruno, as grandes pedras não geram os nossos tropeços, são as pequenas pedrinhas. Porque as grandes pedras você desvia delas, mas às vezes é naquela pedrinha que você não dá valor que você tropica e cai. Então, às vezes é alguma área da nossa vida, uma pequena área da nossa vida, que a gente está lá brincando no interruptor. Ora deixa aceso, ora deixa apagado. Ora tem a luz de Deus, ora a gente está em trevas. E é isso que é uma ferrugem que vai corroendo e corroendo a nossa vida espiritual. Vai corroendo e corroendo o casamento, a amizade, a família, os relacionamentos. Porque a gente está brincando com esse interruptor. Sendo que a vontade de Deus é que a gente viva plenamente na luz do Espírito Santo de Deus. Quero te convidar a curvar sua cabeça e fechar seus olhos. Quero convidar você a refletir de maneira bem honesta com você mesmo, de como está a sua vida diante de Deus. Porque muitas vezes a gente reclama dos relacionamentos, reclama da falta de liberdade, mas às vezes a falha está em nós. O que está precisando ser consertado parte das nossas vidas. Muitas vezes a gente reclama dos amigos, da família, do casamento, do relacionamento, mas a atitude está precisando partir de nós, de mudança. Somos nós que estamos precisando acender a luz de Deus na nossa vida. Nessas pequenas áreas da nossa vida, que às vezes a gente está brincando com o interruptor. E o salmista é muito claro quando ele diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e se tiver alguma área da minha vida, Deus, que está faltando a sua luz, então me guia, que o seu Santo Espírito me guie, me conduza. Foi a oração que o rei Davi teve com Deus, um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Você sabe por que ele era chamado homem segundo o coração de Deus? Por essa honestidade que ele tinha com ele mesmo, de reconhecer que tinha áreas da vida dele que ele precisava ser conduzido por Deus. Ele pedia: Deus, então me conduza, porque eu estou no erro, está faltando a sua luz, eu não posso viver mais sem sua luz, isso está me consumindo, isso está trazendo fardo, está trazendo um peso sobre a minha vida, isso está prejudicando meus relacionamentos, está prejudicando a minha liberdade espiritual, está prejudicando o meu relacionamento com o Senhor. Você que hoje, nessa pequena área da sua vida, quer tomar uma decisão, assim como o rei, de pedir para o Espírito Santo de Deus te guiar plenamente, para a luz de Deus ficar acesa, 24 horas por dia na sua vida. Quero te convidar a vir aqui na frente, para nós orarmos juntos. Vamos orar. Deus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai. Que a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor é mais viva, Pai, que uma espada de dois gumes, Pai, ao ponto de discernir todos os pensamentos do coração. O Senhor conhece as nossas virtudes, conhece as nossas falhas, nossas fraquezas. O Senhor conhece os nossos corações, Pai. E nós agradecemos, Pai, por esse conhecimento. Como o salmista diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu quero agradecer por cada vida, Pai, que hoje reconheceu a necessidade de ser mais guiado pelo Senhor, mais guiado pelo Santo Espírito, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja visitando cada coração, trazendo paz, preenchendo com teu amor, trazendo discernimento, sabedoria, Pai, guiando pelo caminho do Senhor, pelo caminho certo, Pai, nos ensinando a evitar o mal, Pai, para que nós possamos viver plenamente os propósitos que o Senhor tem para nós, Pai.
Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Quem concorda, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém?